Se liga só, minha gente, a Leslie Headland, diretora do Acolyte, ela basicamente confirmou uma das teorias que eu tinha durante a época do Acólito. Se liga, Star Wars, melhor vilão de Acolyte, quase foi conectado ao Kylo Ren. Os fãs de Star Wars têm passado assim momentos difíceis ultimamente, né? Isso é dizendo pouco. Como se o final de Andor não bastasse, ficamos sabendo de alguns projetos bastante empolgantes que aparentemente nunca verão a luz do dia. Primeiro veio a notícia que a Disney cancelou um filme do Kylo Ren do Ben Solo, estreado pelo Adam Driver e dirigido pelo diretor vencedor de Oscar Steven Soderbergh, diretor fantástico. Um filme que tinha roteiro pronto e aprovação da presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Esse daí, inclusive, eu acho que seria o filme que seria a grande vitória que a Kathleen Kennedy está procurando até hoje para finalmente sair da Disney. Então, acabamos de receber notícias sobre um enredo abandonado que tornaria o melhor e mais emocionante vilão da série de Star Wars ainda mais importante para a história e construção do mundo da franquia. Refiro-me, claro, ao estranho, né, o Stranger, também conhecido como Qimir do Star Wars, o Acólito, The Fucking Acolyte, interpretado pelo Manny Jacinto. Qimir é um tipo diferente de antagonista de Star Wars. Ele é a personificação do fascínio do lado sombrio da força. É um homem sedutor e charmoso quando ele quer. Para o livro, saiu um livrinho, né, esse aqui, o Arte do Acólito, saiu esse livro, e nesse livrinho das Artes do Acólito, a criadora Leslie Headland, a diretora e criadora do The Acolyte, revelou que o estranho Qimir, em determinado momento ali na história, né, algumas futuras temporadas aí, ele seria o fundador dos Cavaleiros de Ren, que o Kylo Ren eventualmente assumiria o comando lá no futuro, durante as sequels. A Leslie Headland falou o seguinte: estava no design do personagem, além de saber que nós iríamos apresentar Darth Plagueis, que teria que acabar tendo Palpatine como seu aprendiz, disse a Leslie Headland. Seguindo a regra de 2, um preceito que limitava os Sith a apenas 2 a cada momento, um mestre e um aprendiz. Uma maneira de manter a história é se o estranho for o primeiro cavaleiro de Ren. Pelo menos ela tinha essa noção, né? Não tem como você manter o Qimir se ele não tá oficialmente aí na linhagem da regra de 2 do Darth Bane. É do Plagueis, do Tenebrous pro Plagueis pro Palpatine. Você pode ter Acolytes aí, que são possíveis aprendizes, que era o caso do Qimir, até essa parte tá ok. Mas o Qimir, mais cedo ou mais tarde, ele ia ter que ser removido ali do tabuleiro, querendo ou não. E uma dessas teorias que eu mesmo fiz na época, né, lá do Acolyte, se eu não me engano, durante o episódio 5, uma dessas teorias era que o Qimir, ele ou ia ser abandonado pelo seu mestre, que era o Plagueis, ou ele era um competidor do Plagueis na época, aprendiz, talvez possível aprendiz do Tenebrous, e aí ia gerar um conflito ali, onde o Qimir ia ter que basicamente sair vazado, porque o Plagueis é o cara, o Plagueis é o bichão, não tem como tirar o Plagueis, né, tem que tirar o Qimir. E aí nessa saída do Qimir, ele não ia abandonar completamente o lado sombrio, e ia acabar criando os tão conhecidos e famosos aí Cavaleiros de Ren. Eu conseguiria vendo ele criando uma espécie de organização similar ao Sith, mas que não é o Sith. Aí se tornando, né, o primeiro cavaleiro dos Ren. A decisão de fazer isso, como eu teorizei na época, teria sido uma excelente decisão. Como eu falei, né, os cavaleiros de Ren até hoje não tem um início assim fixo, a gente não sabe quem criou os caras, a gente sabe do propósito deles atualmente, até lá nas sequels, que é um propósito bem fútil, eles são tipo uma quadrilha aí que fica saqueando na galáxia, mas o início deles a gente não sabe. A gente sabe um pouquinho da história, mas não o início. E tem o Qimir, que foi, vamos ser honestos, a melhor parte dessa série. Tem o Qimir sendo o fundador dos Cavaleiros de Ren, eu acho que teria sido uma excelente decisão. Eu espero, assim, a pena, né, que eles introduziram aquelas bruxas lá, Osha e Mai, outras paradas que a gente, não, sinceramente, não tá interessado. Eu acho que se a série tivesse sido somente no ponto de vista do Sith, colocado o Jedi ali de lado, e só no ponto de vista do Sith, teria sido muito melhor. Porque até mesmo nos Legends, durante essa época aí, a gente tem mais ou menos tipo uns 700 anos depois do Darth Bane que a gente não tem histórias do Sith. A gente não sabe praticamente nada sobre eles. E ter o ponto de vista do Sith durante essa época teria feito dessa série uma série muito melhor. E a gente teria também, né, o fundador dos Cavaleiros de Ren, que seria uma ótima história também. Porque, como eu já disse, Qimir era um excelente personagem. Espero que pelo menos no futuro aí eles lancem algum livro ou alguma comic sobre essa história aí pra gente ver exatamente como é que funcionou. Porque assim, uma segunda temporada, eu pessoalmente, não sei você, eu pessoalmente não confio a Lucasfilm com essa tarefa.